Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Nada Trivial. Hoje é quinta-feira, dia de Turma do Fundão. Então, vamos falar de neurociência aplicada à educação. E eu estou, durante esse mês de novembro, tentando abordar temas que nos ajudam a entender esta dinâmica relacional de pessoas que se percebem distintas umas das outras, quem sabe, né? E aqui eu quero trazer especificamente o poder que o conhecimento pretensamente dá para alguns grupos, né? Obviamente que falo numa perspectiva dessa vivência acadêmica, né? Do quanto a gente verticaliza quando a gente se apropria ou se especializa em algum tema e como que isso vai nos deixando com a percepção de que nós somos detentores do poder que está associado com esse conhecimento, né? Eh, Saber é poder, não é? E essa discussão, obviamente, não estou sendo inovadora em fazê-la, não, né? Porque essa discussão é central na visão mesmo de Foucault a respeito desta relação entre o conhecimento e o poder que se exerce por causa desse conhecimento. Mas, fundamentalmente, isso está diretamente ligado a perceber a importância do outro em relação ao tema, mesmo quando ele não realizou esse aprofundamento no conhecimento a partir da mesma vertente que você ou que a sua referência, né? Então, nós vamos aqui trabalhar um pouco com essa perspectiva, obviamente à luz do funcionamento do nosso cérebro, né? Porque no campo da filosofia, obviamente que eu não tenho a menor chance de superar esses autores incríveis que já trabalharam esses temas. Mas no campo da neurociência, dá para a gente fazer aí algumas penetrações, vamos dizer assim. Primeiro, por que, que eu percebo o conhecimento como uma fonte de poder nessa nossa sociedade? Porque, em algum momento, especialmente ali no Renascimento, nós estruturamos, não é, a investigação sobre o saber humano a partir da metodologia científica, né? E da racionalidade. Então, as vivências que não cumpriam esses requisitos, não é? De serem racionais, de serem científicas, foram perdendo força ao longo do tempo, né? E exatamente por isso, parte do grupo associado, né, à ciência, à academia, à forma da racionalidade humana, da erudição humana, começa a se apropriar do poder, diferentemente do que era antes disso, onde o poder estava associado muito mais à capacidade econômica ou financeira dos grupos, né? A sua relação contra o poder da posse, do recurso, né? Então vamos pensar assim: o recurso, que hoje a gente poderia entender como capital, né, tinha um poder soberano, e aos poucos a ciência, o conhecimento, a erudição começaram a se colocar como minimamente alguém que poderia se antepor a esse poder econômico através do conhecimento. Mas e aqueles que conheciam, sabiam, investigavam o mundo por outras formas, por outros caminhos, às vezes caminhos da experiência, às vezes caminhos intuitivos, às vezes percepções, que muitas vezes dava a esses indivíduos a sensação de estarem dominando algum tema ou algum problema. O que a ciência, ou o que a academia, ou o que a erudição faz com esses indivíduos na sociedade? Acho que essa é uma discussão interessante, porque é muito simples para alguém que não tem a verborragia, que não tem o domínio da palavra, que não tem o vocabulário, que não tem uma semântica mais rebuscada, se sentir acuado frente a um acadêmico, né? E muitas vezes essa relação ela acaba se estruturando de forma complicada no processo de desenvolvimento humano. É muito comum essa assimetria na relação professor-aluno. É muito comum essa assimetria na relação entre grupos sociais que se encontram vulnerabilizados, marginalizados, né, em relação àqueles que tiveram acesso. Então, nesta dinâmica, o exercício do poder está muito associado também ao exercício do conhecimento. Mas eu quero contar uma história para vocês que eu acho que a mim me ensinou muito. Eu, quando me formei como veterinária, alguns de vocês sabem, né, meu curso original é veterinária, e eu me formei como veterinária e eu queria trabalhar com grandes animais, eu não queria fazer ciência, né? Eu acabei indo para a ciência
meio que por um caminho um pouco torto. Quem sabe um dia eu conto essa história mais detalhada para vocês por aqui. Mas eu estava fazendo um estágio ainda, né, no tempo da faculdade, no finalzinho da faculdade, e eu estava muito interessada em trabalhar como veterinária de um município no qual eu, minha mãe, tínhamos nos apaixonado, chama-se Aiuruoca. Para quem conhece Aiuruoca sabe por que eu me apaixonei por aquela terra. Nós acabamos comprando um terreninho na cidade, onde a gente pensava em construir uma casinha, e era um sonho meu e da minha mãe que a gente pudesse ir para aquele lugar, morar naquele lugar. A gente nunca realizou esse sonho, mas nesse sonho cabia uma história que eu ia ser veterinária daquele município. Então, eu pedi um estágio no município e comecei a rodar com o veterinário local. E lá tinha uma condição específica, né, porque tinha muita samambaia do campo. A samambaia do campo é uma planta tóxica que, quando o gado ingere, ele não tem uma morte rápida, uma morte repentina. É uma planta tóxica que vai, através dessa toxicidade, produzindo alguns sintomas. Então, ela gera uma lesão renal e depois uma lesão hepática. Mas no tempo em que os animais estão sofrendo com essa lesão renal, eles têm um quadro de hematúria enzooótica, um nome chique para dizer o seguinte: o gado, né, a vaca, geralmente ali naquela região uma vaca leiteira, ela urina sangue, né? Sai sangue na urina. E a gente tem, obviamente, na espécie humana, condições onde tem essa excreção, né, de sangue junto com a urina. E que geralmente estão associadas a lesões da uretra, né, das partes mais baixas do nosso trato urinário. E que geralmente estão associadas com pedras, né, pedras no canal, cálculos renais no caminho da uretra. Então, a experiência humana, né, cotidiana sobre sangue na urina tem a ver com essa história das pedras no rim, né, ou no trato urinário. E aí, os proprietários de vacas leiteiras, ali, pessoas da terra, pessoas que não tinham uma escolaridade formal, mas que tinham, obviamente, muita experiência com a lida da terra, estavam enfrentando já há muito tempo hematuria enzooótica no gado ali local, porque os pastos eram muito contaminados com essa samambaia. De você andar pela estrada, à beira, você via a samambaia ali no campo. E aí já dava até para imaginar que teríamos gado com esses sintomas. E fato que o veterinário da prefeitura dizia que isso era uma verdade. Mas queria dizer que era muito difícil de convencer, né, as pessoas, porque elas eram muito resistentes a qualquer tipo de abordagem mais técnica e que elas usavam muito o conhecimento comum. E aí nós fomos a uma propriedade onde o indivíduo estava apresentando, o gado estava apresentando esse problema, e eu, né, do alto da minha empáfia acadêmica, quem sabe, tentei explicar para ele em detalhes o que estava acontecendo com o gado dele. Imagina, eu era uma garota de 20 e poucos anos, né, naquela situação ali urbana, né, vinha da cidade, eu tinha cara, né, de quem não era dali, né, se brincarem, a bota que eu estava usando era apropriada, sabe como é que é? Mas eu estava buscando realmente fazer alguma contribuição de valor ali, e com toda a minha erudição, né, eu expliquei para ele o que era a situação da samambaia e o quadro, isso e tal, e ele me ouviu com gentileza, né, como todo bom mineiro, ouve com a gente com gentileza, mas ao final ele disse assim para mim: "Desculpa, mas eu não acho que seja assim, e eu tenho a solução para esse problema. Se a senhora quer resolver esse problema, eu consigo resolver. Eu já resolvi outras vezes. É que não incomoda a gente, porque de fato não tem nenhuma consequência". Então, ele não conseguia perceber a morte dos animais relacionados àquela hematura, porque os animais morriam de uma lesão hepática e mais tardiamente. Então, eles não conseguiam correlacionar nem a hematura zoológica com a perda do gado. Então, eles não se sentiam nem obrigados a resolver o problema. Eu disse: "Olha, é bom, porque afinal de contas há uma perda sanguínea e tal. Como é que o senhor faria para resolver?" Ele disse: "É tranquilo, olha só, os animais aqui, eles bebem em rios que tem muita pedra. E aí, à medida que eles vão tomando essa água com pedra, eles ingerem a pedra. E essa pedra é ingerida e vai parar no rim. E é por isso que eles têm esse hematolisóide. Então, basta a gente colocar os animais para pastarem longe do rio." E aí, pessoal, vocês já devem estar imaginando, né? As áreas naquela propriedade que tinham maior carregamento de samambaia eram as próximas ao rio. Então, ele tinha chegado a uma conclusão que parecia lógica, parecia fazer sentido.
E como ela parecia fazer muito sentido, que é inclusive o que a gente vive hoje muito em relação às fake news, ela parecia verdade. E aí não adianta eu ficar fazendo um contraponto de dizer para ele qual é a verdade a partir de um outro ponto de vista que não faz parte da realidade dele, porque ele acredita estar diante de um conhecimento e de um poder em relação àquele conhecimento, onde ele pode definir qual que é a melhor atividade. E ele testa. Então, esse conhecimento, quando é testado e traz resultado, isso fica ainda mais complicado, porque aí as pessoas acreditam de fato que elas estão certas em relação àquilo que elas testaram, né? Isso também acontece com as fake news. Então, qual é o jeito, né, da gente trazer esse indivíduo para perto da gente? O que isso tem a ver com educação? Tem a ver com educação, porque a gente tem que trabalhar a partir da crença do indivíduo. Não adianta a gente querer vir com o nosso poder do conhecimento e desestruturar o outro indivíduo. Porque dentro do contexto de realidade dele, ele percebe a realidade a partir daquele prisma. E aquela é a realidade que ele consegue ver. Então, você querer brigar com aquela realidade não ajuda a educar. Você querer se impor através do seu poder não ajuda a fazer o indivíduo ter olhos para outra coisa. Inclusive, ele pode desconfiar da sua qualidade em todas as outras coisas, que era o que esse proprietário da terra ali estava começando a fazer comigo. Ele estava desacreditando por completo de qualquer formação que eu tivesse e de qualquer capacidade que eu tivesse de ajudá-lo. E aí nós fomos embora e, e o veterinário falou assim: você foi bem, você tentou explicar para ele e tal, mas o que você deveria ter feito era concordado com ele que a melhor coisa a fazer era retirar os animais do rio. Porque, como efeito, nós teríamos o gado resolvido. Mas eu disse para ele: e que tal se nós retirássemos o gado do rio e dessemos samambaia junto com o pasto, para que a gente pudesse provar para o proprietário da terra que ele estava equivocado, quer dizer, um experimento que fizesse o indivíduo, através da experiência, ganhar um novo conhecimento, através da vivência, ganhar um novo conhecimento, porque é assim que ele sabe aprender. É assim que ele está acostumado a aprender com o seu contexto, com o seu entorno. Então, entregar ao indivíduo aquilo que ele tem como necessidade para que ele possa fazer o processo de aprendizado é mais importante do que ter razão, é mais importante do que ter o poder do conhecimento. E é aí que a educação acontece na sua máxima potência, reconhecendo no outro o lugar que ele está, a experiência que ele tem, o conhecimento que ele detém, e não oprimi-lo através desse conhecimento. E por que eu estou dizendo isso em pleno novembro, né? O que isso tem a ver com o nosso tema, ligado fundamentalmente à consciência negra? Vocês conseguem imaginar quanto de conhecimento daqueles povos que foram escravizados foi deixado, ter sido esquecido, ignorado, jogado fora? E o quanto que isso tirou a dignidade? E foi justamente para tirar a dignidade que isso foi feito? Quando você retira do indivíduo aquilo que ele sabe, o poder que ele tem, pelo que ele sabe, você extrai dele a potência de existir. E quem sabe isso tenha sido a maior agressão que nós fizemos, ainda que, obviamente, a dor física é uma dor insustentável, a dor da perda dos seus entes queridos é uma dor insustentável, mas a opressão pela retirada do poder que o conhecimento poderia oferecer a eles, que eles vinham usufruindo nas suas vidas, né? Ali no lugar onde eles viviam, com o ambiente que eles viviam, na circunstância que eles viviam, também é uma agressão infinita. Então, pare para se perguntar um pouquinho se você não tem usado o seu conhecimento como forma de opressão do saber do outro, retirando o poder, às vezes de uma criança, às vezes de um adolescente, apenas para validar, muitas vezes, o nosso ego, né? Neurociência aplicada à educação nos conta a respeito do poder, inclusive, que esse ego tem na nossa tomada de decisão. Então, é uma atenção que a gente precisa ter nessa relação professor-aluno para que ela aconteça de forma mais simétrica e, portanto, mais potente. Esse é o recado de hoje do Nada Trivial. Não esquece de compartilhar esse vídeo com quem você acha que pode ver valor nisso, né? Se inscrever se você ainda não é inscrito. E, poxa, tem aí o botãozinho valeu, né? Dá um valeu aí pra gente também, porque você ajuda a manter esse canal e manter essa produção, que está cada vez ficando mais bonita, não é verdade? Então é isso. Um grande abraço e até o próximo.